Olá, bem-vindo aí a todos vocês. Estamos aqui em mais uma aula. Vou trazer alguns conteúdos para vocês. Já eu falo qual é o tema dessa aula. E antes da gente começar a entrar, né, propriamente dito no tema, no assunto, vou me apresentar para vocês. Eu sou Júlia, eu sou psicóloga, eu tenho um MBA em Gestão e Estratégia de Pessoas, um MBA em Liderança e Desenvolvimento de Equipe, sou analista comportamental DISC, professora na faculdade IESLA, e eu atuo em consultorias e na área de gestão de pessoas há mais de 19 anos, realizando programas de desenvolvimento humano, treinamento, recrutamento e seleção. Sou também palestrante, personal e professional coach com foco na gestão da emoção, inteligência emocional, orientação de carreira e desenvolvimento de carreira também. E aí, a gente dando sequência no nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema inteligência emocional na carreira empreendedora. Né? É um tema que a gente já vem escutando, né? É um tema que está em alta, tem se falado muito sobre esse assunto, e eu vou trazer aqui uma pequena porção desse conteúdo tão vasto e tão amplo que é a inteligência emocional. Espero que vocês gostem, espero que aproveitem. Vou dar algumas dicas, mas como eu falei, é um conteúdo bem extenso, bem denso, e que eu quero trazer para vocês aqui é só uma pontinha para que vocês despertem o interesse para procurar saber um pouco mais e entender como que essa soft skill, que é a inteligência emocional, pode ajudar e agregar na carreira empreendedora. E a gente seguindo neste mesmo tema, né, da inteligência emocional, quero mostrar para vocês aí, ó, falar sobre os indicadores e qual é a referência deste tema da inteligência emocional no mundo dos negócios, né? A, a inteligência emocional, a gente tem um indicador que é construído com as 10 habilidades do mundo corporativo. Esse relatório ele é fornecido através do Fórum Econômico Mundial, de tempos em tempos, né, de anos em anos, aí, de 4 em 4, 5 em 5, eles lançam a lista das 10 mais importantes habilidades ou as 10 soft skills mais importantes na área profissional. Em 2015, vocês podem ver nesses dados aí que não existia a inteligência emocional como sendo uma competência importante nessa área. Já em 2020, que foi o último relatório que o Fórum Econômico Mundial lançou, a inteligência emocional ela já aparece em sexto lugar. Então já tem, ela antes em 2015 não aparecia, em 2020 ela já aparece como sendo uma das 10 competências mais importantes e já tem estudos que mostram que ela cada dia mais ela sobe nesse patamar, né? Tem essa outra postagem aí também das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho nos próximos 5 anos. A inteligência emocional ela continua aparecendo aí como sendo uma das mais importantes. E aí eu quero trazer para vocês um dado muito importante também com relação a essa questão da competência e nesse mundo que a gente vive hoje. Vocês já devem ter ouvido falar que antigamente, né, esse mundo que a gente vivia chamava de muvuca, depois do mundo VUCA, que é esse ambiente moderno que a gente vive, com muita tecnologia, com muita informação, né, como se diz assim, um vucu-vucu mesmo. E o que significava, né, o que significa essa nomenclatura VUCA? Ela é uma nomenclatura em inglês, então traduzindo aí, né, para o português, não tem as correspondências, mas ela dá a ideia que é o VUCA. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, com a pandemia, durante a pandemia, tudo que a gente tinha, o nosso padrão de comportamento desse mundo VUCA mudou com a pandemia. E hoje a gente já não vive mais no mundo VUCA, hoje a gente vive no mundo bunny. Então, todo aquele conceito que a gente tinha de volátil, incerto, complexo e ambíguo passa a ser frágil, ansioso, não linear e incompreensivo. Eu estou traduzindo, tá, o significado em português, mas ele em inglês corresponde aí às letras B-A-N-I. Então, não só apenas houve uma mudança de palavras, é suficiente para a gente entender o impacto, né, do mundo humano na atualidade. E aí vem trazendo, né, vários contextos, várias mudanças, o que isso pode acarretar, e de novo, focando nisso, a inteligência emocional, ela aparece como sendo a principal habilidade, o principal comportamento que um profissional deve ter
neste mundo bunny, ou seja, um novo formato que a gente vive hoje, né, dessa sociedade moderna, com tanta tecnologia, com tanto acesso, com tanta informação, a inteligência emocional ela aparece como destaque aí no mundo bunny. E aí, a gente continuando, quero trazer para vocês aqui sobre o paradoxo da sociedade moderna, né? Então, a gente já tem aí algumas situações versus outras situações e como que isso se complementa hoje. Eles são alguns dados, alguns indicadores, e eu vou apresentar para vocês. O primeiro paradoxo que nós temos hoje da sociedade moderna é a indústria do lazer com insatisfação crônica. Então, mais de 50% da população tem ou vai desenvolver algum transtorno psicológico, como depressão, fobia, transtorno de ansiedade. Isso é uma informação da Universidade de Michigan. Segundo a OMS, a depressão afeta quase a cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. Isso é uma representatividade de uma morte a cada 40 segundos. Né? E de acordo com o mapa de violência também realizado pelo Ministério da Saúde, mostra também que esse índice tem aumentado grande taxas em suicídio com criança na faixa de 10 a 14 anos e em jovens de 15 a 19. O segundo paradoxo que nós temos é a aproximação pela tecnologia e o distanciamento psicológico. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. E a gente hoje vive em tempos líquidos. Nada é feito para durar, tampouco sólido. Os relacionamentos escorrem nas nossas mãos, feito água. Esse conceito, quem, né, trata muito desse assunto sobre a modernidade líquida é o Zygmunt Bauman. Se alguém tiver interesse depois, pode buscar aí assuntos referentes a ele, que ele explica, né, como que é esse paradoxo mesmo de tanta tecnologia e a gente não tem mais essa afetividade. Por isso que ele fala que vivemos em tempos líquidos. Terceiro paradoxo, democratização do conhecimento e repetidores de ideia. O Augusto Cury, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: os pensadores estão morrendo, os estudantes no mundo todo estão se tornando, em sua grande maioria, no ensino fundamental, à universidade, uma massa de repetidores de informação, e não de pensadores que amam a arte de criticar e de duvidar. E o último, o quarto paradoxo, que é o preparo acadêmico versus o despreparo emocional. Então, o preparo, devido ao acesso a informações, por conhecer o mundo, despreparo por não conhecer a si mesmo. Preparo em saber lidar com as tecnologias de ponta, mas o despreparo por não saber lidar com os próprios sentimentos. Preparo do ponto de vista das habilidades técnicas e o despreparo das habilidades emocionais. E hoje, o que a gente vai tratar desse assunto, a inteligência emocional, como sendo uma dessas habilidades socioemocionais. E aí, a gente agora trago para vocês uma reflexão. Isso foi um livro feito por uma enfermeira nos Estados Unidos. Ela trabalhou muitos anos no CTI e ela, convivendo com pacientes em estados terminais, ela resolveu fazer esse livro para chamar a atenção, para que a gente, né, tenha essa percepção do que adianta a gente passar a vida inteira construindo alguma coisa e chegar no final a gente ter certos arrependimentos que já não adiantam mais voltar. E aí ela traz os 5 maiores arrependimentos dos pacientes terminais, onde eles dizem: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperaram de mim. Eu gostaria de não ter lembrado, ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter me deixado ser feliz. Então, isso é uma reflexão que eu quero trazer para vocês logo, né, nesse início da nossa aula, para vocês pensarem tudo o que a gente vai construir, aonde você quer chegar e o que você quer usufruir neste futuro, né, próximo, podemos dizer nesse sentido, para que não tenha esse arrependimento aí na hora que chegar, né, na fase final, pois esse destino aí é certo para todos nós. A gente falando sobre a carreira, né, assim, a atuação empreendedora, né, como que a inteligência emocional está atrelada na função, na carreira de empreendedor, como que a gente faz esse link com a inteligência emocional. E aí eu trago para vocês assim: quem nunca acordou querendo chutar o seu negócio e curtir a vida? Ter momentos de querer fazer outra coisa é normal. Nas dificuldades, nós somos duramente confrontados com essa realidade. E mesmo com vontade de continuar dormindo, você levanta para mais um dia sem demonstrar essa particularidade de cansado.
Se você consegue não transparecer esses sentimentos negativos para os outros que estão ao seu redor, parabéns. Você está preparado para aprimorar sua inteligência emocional. Este tema, ele está tão frequente no meio do empreendedorismo que alguns críticos até chamam de modinha, mas na verdade essa tal modinha ela já existe já há um bom tempo. Porém, agora o mais popular é por um simples motivo. Hoje é a necessidade versus a recompensa. E é isso mesmo, pela recompensa. Agora que o assunto vai ficar mais interessante. Então, primeiramente, vamos simplificar como desenvolver e fortificar essa inteligência emocional. Até então, no mundo de sucesso era valorizado o QI, que é o quociente de inteligência, que também tem o seu valor. Mas hoje a gente passa a dar mais importância, a ser mais valorizado aquele que tem o que é o quociente emocional. Então, eu vou contar para vocês aqui uma história fantástica de um sonhador que extraiu coragem de seus fracassos, sabedoria das suas frustrações e sensibilidade das suas perdas. Era um jovem simples, filho de lavradores, sem nenhum privilégio social. E ele tinha uma das características de pessoas vencedoras. Ele reclamava pouco. Nada melhor que fracassar na vida do que reclamar muito, porque não sobra energia para a gente poder criar oportunidades. E esse jovem, ele perdeu a mãe aos 9 anos. E esse tipo de perda na infância é o último estágio de dor na vida de uma criança. Sem recursos financeiros para poder viajar, ele dava aulas, ele dava asas à sua imaginação através dos livros, ou seja, aprimorando a sua inteligência. Ele era um jovem comum por fora, mas um sonhador por dentro. E ainda jovem, ele tentou empreender em um negócio e foi mal sucedida, foi a falência. Algumas pessoas, ante esse fracasso, bloqueiam a sua inteligência, consequentemente, bloqueando a memória e a criatividade. Com uma carreira fracassada dos negócios, era a hora dele se arriscar na política. Então, após a primeira tentativa frustrada na política, um episódio marcante aconteceu na sua vida pessoal. Aconteceu a perda da sua noiva. Neste momento, o que lhe restava era apenas escolher entre uma vida fracassada ou uma vida de propósito. Nesse sentido, ele arriscou mais uma vez em uma candidatura à vaga de deputado federal e mais uma vez fracassou nessa empreitada. Quase quando tudo e todos pensavam que este homem iria desistir de fracassar, ele almeja algo que poucos ou ninguém imaginaria que ele pudesse fazer, concorrer à vice-presidência do seu país. E, pasmem, foi votada a sua candidatura. A essa altura, você já se pergunta, será que esse homem não cansa de tanto fracasso na vida? Não mesmo. E surpreendendo a todos, ele se candidatou à presidência da República. Mesmo com chances quase nulas de sucesso, esse homem foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. E não foi só eleito, mas ele se tornou um dos políticos mais influentes de toda a história. E você deve se perguntando, quem é esse homem de tal atitude? E eu falo para vocês que esse homem é o Abraham Lincoln. E ele possuía as 5 características de todos os grandes empreendedores possuem. Ele era persistente na busca dos seus objetivos, ele era ávido por desafios, era extremamente criativo e era um influenciador de pessoas e não esperava aprovação alheia para seguir adiante. Diante disso, aí vem a pergunta: o que é a inteligência emocional? Né? O que é isso que os vencedores, os líderes, os empreendedores possuem? Que característica é essa da inteligência emocional? A inteligência emocional é a habilidade de identificar, avaliar, controlar e expressar emoções. Para Augusto Cury, a inteligência emocional é uma das habilidades que amplia a capacidade do indivíduo de gerenciar a si mesmo, como também suas relações sociais e familiar, além de melhorar a produtividade e harmonia no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Segundo Daniel Goleman, também um especialista na área, ele diz que a inteligência emocional é uma forma diferente de inteligência, composta principalmente de autoconhecimento, controle dos impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e capacidade de perceber sentimentos alheios. Pessoas com um alto nível de inteligência emocional são geralmente bons líderes, com facilidade de se relacionar em times de trabalho e por sua facilidade de entender, gerar empatia e conexões com quem está ao seu redor. A inteligência emocional não é tão fácil de se medir. Ela, contudo, ela afeta como gerimos o nosso comportamento, como nos posicionamos em complexidades sociais e como tomamos decisões para atingir resultados positivos. E eu trago para vocês aqui a inteligência emocional sob 4 pilares. Vocês podem ver os pilares, né? Ele aparece como competência pessoal e competência social. A competência pessoal, ela atrelada, ela
aparece como as habilidades concentradas em você, focas na capacidade de conhecer a si mesmo. E a competência social são as habilidades concentradas na sua capacidade de compreender outras pessoas, comportamentos, motivações, para se posicionar de uma forma adequada. De fato, o autoconhecimento ele é o melhor start para o desenvolvimento humano. Impossível você ser uma pessoa altamente desenvolvida e não ter um autoconhecimento. E existem várias formas de você se autoconhecer. As mais populares são áudios profissionais como coaching, psicólogos, mentores, seminários. Outra forma é quando você está cercado de pessoas com um mindset elevado e poder contar com um feedback sincero para saber quais são os seus pontos fortes e quais aqueles que você precisa desenvolver. Assim, você mesmo toma a decisão diante dessas informações. E aí, como que a inteligência emocional pode impactar no seu sucesso profissional? Com a inteligência emocional, a Talent Start, ela testou a inteligência emocional junto com outras 33 habilidades importantes no ambiente de trabalho. E o resultado foi, a inteligência emocional despontou no aumento de performance, responsável por 58% de sucesso em todos os papéis de trabalho. A inteligência emocional, ela afeta quase todos os nossos demais comportamentos do dia a dia. Sabemos que entender as nossas emoções e a dos outros é fundamental para se destacar no sucesso profissional e no pessoal. Quando desejo evolução, principalmente no mundo dos negócios, os empreendedores precisam não apenas de conhecimentos técnicos, mas saber lidar com pessoas e as suas próprias emoções. Hoje, nenhum empreendedor sobrevive sem isso. Falando em sobrevivência e evolução nos negócios, o progresso é de extrema importância. Como registrou Albert Einstein, uma frase famosa, bem conhecida dele, onde ele diz: a insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. E aí eu quero trazer um exercício para vocês, para pensar o seguinte: relembre aí algum líder admirável da nossa história. Pode ser aí Ayrton Senna, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, ou talvez alguém da sua família, e você inicia aí um processo de observação no comportamento dessas pessoas. Você vai observar que todos eles têm um elevado nível de inteligência emocional. Todo empreendedor que já passou ou pretende passar daquela fase em que se faz tudo terá que administrar um time. Todo empreendedor terá clientes que demandam uma série de habilidades que vão além de uma expertise específica, como relacionamento e entendimento do cenário. No fundo, tudo isso são habilidades não cognitivas, que costumamos chamar de inteligência emocional. E a boa notícia é que, como quase tudo na nossa vida, a inteligência emocional também pode ser praticada e cultivada. Não é fácil mudar nossa maneira de agir e reagir, mas isso não é uma missão impossível. Você pode sim aumentar sua inteligência emocional. E a nossa inteligência, ela está atrelada às comunicações entre o lado racional e o lado emocional do nosso cérebro. Como você pode treinar seu cérebro? A gente pratica, né, novos comportamentos emocionais. O seu cérebro, então, a partir daí, ele passa a construir as conexões necessárias para transformá-lo em hábitos. E eu vou falar para vocês algumas características e hábitos que pessoas com elevado nível de inteligência emocional possuem. São pessoas focadas no positivo, convivem com pessoas positivas, escolhem aplicar sua energia com sabedoria e onde depende deles, procuram deixar a vida mais alegre e saborosa, estabelecem limites para serem mais assertivos quando necessário, são ensináveis e cientes de que a aprendizagem é vitalícia. Discutem soluções em vez de problema, pensando no futuro e não no passado, e evitam conflito. Então, em pouco tempo, você começará a responder essas situações com maior inteligência emocional, mesmo sem pensar nisso. E é assim como que o seu cérebro reforça o uso de novos comportamentos. As conexões de comportamento destrutivos vão morrendo quando você aprender a limitar este uso. Vocês já perceberam que a maioria dos problemas que nós entendemos ser problemas são coisas que acontecem só devido aos nossos pensamentos? E a gente não pode tirar essa relação e conexão. Pensamento e emoção são coisas separadas, mas elas estão relacionadas e uma acaba interferindo na outra. E aí eu quero trazer para vocês exemplos de pensamentos inquietantes que podem destruir tanto a nossa vida profissional quanto a nossa vida pessoal. E esses problemas, esses pensamentos são mais comuns do que a gente imagina. E eu trago 4 exemplos deles para vocês. O primeiro é o pensamento desconectado do presente.
Exemplos, né, de tipos desse pensamento. Por que fui sair daquela empresa? O ambiente era bem melhor. Então, a pessoa, ela não se foca no que está acontecendo agora, no momento atual. Ela sempre fica com pensamentos recorrentes do passado, ou até mesmo de arrependimentos. Por que eu fiz isso? Por que eu não fui? Por que eu não fiz? Por que não aconteceu? E a pessoa não se concentra no momento atual, o qual ela vive. Então, esse tipo de pensamento recorrente faz com que você não entenda o que está acontecendo agora, não viva, não concentre a sua energia no momento atual e fica tendo esses pensamentos atrapalhando a você a gerar um foco e um objetivo. Outro tipo de pensamento inquietante: eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim, eu não sei lidar com isso, eu não sou forte o suficiente, eu não tenho esse perfil, eu não tenho essa habilidade. É o pensamento que a gente pode dizer de autossabotagem. A gente não se arrisca, a gente não dá o primeiro passo, a gente não investe. E esse tipo de pensamento trava qualquer carreira empreendedora. Pensamento antecipatório. Será que a empresa vai demitir alguém este ano? Será que eu corro o risco de ficar desempregado? Diferente do pensamento desconectado do presente, esse também está desconectado, porque a pessoa também não vive o real, mas ela fica sempre pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer. Isso gera um alto grau de ansiedade. A pessoa não consegue viver aquilo porque ela está sempre se antecipando de problemas que ela acredita que possa ter. E, na verdade, são só pensamentos inquietantes. E o pensamento acelerado. Tem que preparar a aula de hoje, mas eu tenho um relatório para entregar, eu tenho que ligar para a consultoria da empresa, tenho que levar o filho na escola, tenho que fechar um negócio, tenho que fazer uma reunião. Então, por mais que a gente vive nesse mundo bunny, cheio, tumultuado, tecnológico, com muita informação, mas a gente precisa de um planejamento, a gente precisa ter ordens de prioridades, né, de uma agenda cronometrada, porque senão esse pensamento fica o tempo todo retomando, retomando, e você acaba que fica aquela sensação de estar andando em círculo, não sai do lugar de tanta coisa que tem para fazer e acaba que não sai nada. E aí, como que esses pensamentos, se a gente não gerenciar, se a gente não prestar atenção e ter esse controle, eles podem afetar e gerar emoções que também são prejudiciais na nossa vida. Então, pensamentos ruins que incomodam, que geram ansiedade, gera emoções ruins. E aí, onde que essas emoções podem nos afetar e nos prejudicar? Eu trago aqui para vocês o mapa das emoções. Isso é uma pesquisa realizada numa universidade também americana, e é onde ele traz o seguinte: como que a emoção pode alterar e aonde ela se manifesta no nosso corpo fisiologicamente. O ponto onde mais amarelo estiver é onde é aquela emoção mais se concentra. Então ele traz o tipo de emoção e relaciona aonde essa emoção ela se concentra no nosso corpo. Como o maior exemplo que a gente tem aí, né, o amor, vocês podem ver o amor aonde ele se concentra mais na gente, né? No rosto, no peito, até mesmo na área sexual, que está bem atrelada essa questão do amor. A felicidade, olha o quadrinho da felicidade, quase que o corpo inteiro está todo amarelo, ou seja, você está feliz, o seu corpo está todo em movimento, ele está todo ativo, ele está todo alegre. A gente pensa em questões, emoções como a ira, a raiva. Quando você pensa assim, quando você está com raiva, o que, que você sente? Na hora, sente aquele calor no rosto, a mão, normalmente as pessoas juntam os pulsos, e aí você pode ver essa manifestação da emoção raiva no corpo, está no rosto, no peito e nas mãos. E em contrapartida, quando você tem ausência de emoções, como que é o caso de depressão, pode ver que não tem nenhuma manifestação, nenhuma parte do corpo. Está azul e até mesmo preta essa região do peito. Então, isso é muito interessante a gente observar, porque dependendo da emoção que a gente sentir, se ela não for bem trabalhada, se ela não for bem gerenciada, isso pode se transformar, de fato, em uma doença. Então, a gente sempre pensa, quando a pessoa está com um alto grau de ansiedade, é na região do peito ou é na região do estômago, vocês podem ver aí na manifestação do corpo. E aí, o que que isso gera? Falta de ar, ataque cardíaco, dor de estômago, uma gastrite. Então, essas emoções, elas podem sim transformar em doenças. Então, é muito importante que a gente fique atento, que a gente preste atenção. E uma coisa que eu quero deixar aqui de importante, não é restringir a emoção. Não é falar assim, eu não posso sentir raiva. Não é isso. Todas as emoções são importantes, todas elas precisam ser vividas,
porém, ela tem a intensidade e o momento adequado. E por isso que a gente precisa ter esse autoconhecimento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para conseguir gerenciar de forma que não se transforme em uma doença. Deixa uma sugestão de filme aí, é uma animação da Pixar chamada Divertidamente. Quem não assistiu, vale a pena. E ela fala muito desse assunto, como que essas emoções se manifestam no nosso corpo. Então, quem quiser aí, convida a assistir essa animação, que é bem interessante. E continuando, né, no nosso conceito aqui, eu trago para vocês uma outra questão para vocês pensarem sobre a gestão do tempo ou a gestão da vida. Vocês acham que é a mesma coisa, né? Uma depende da outra, ou não depende ou não tem relação? Eu digo para vocês que tem sim a relação, porque a gestão que a gente faz do nosso tempo também é a gestão da nossa vida. E para a gente poder fazer essa gestão da nossa vida, a gente tem que encarar três critérios. Primeiro, você saber quem você é e o que você quer. Segundo, saber o que é prioridade na sua vida. Terceiro, você realmente sabe o que é importante na sua vida? Quando a gente tem esses três conceitos bem certos, você consegue fazer essa gestão de tempo e, automaticamente, a gestão da sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Augusto Cury, que ela diz o seguinte: não questionamos a falta de eficácia e resultado de nossa agenda do urgente, e nem o que é prioridade em nossa vida. Trazendo mais a fundo esses três conceitos sobre a gestão do tempo, o primeiro deles, saber quem eu sou e o que eu quero. Eu não posso delegar para ninguém aquele desejo, aquele sonho que é 100% meu. Vocês viram aí o exemplo que eu trouxe na aula passada, né, sobre a história do Abraham Lincoln. Ele tinha sonhos e ele foi atrás. E o resultado foi mérito dele. Então, todos os nossos sonhos, eles precisam ter uma ação, um movimento e é 100% sobre sua responsabilidade. Não podemos descarregar no outro. Ah, porque eu só vou fazer isso se eu tiver tal coisa. Eu só vou dar esse passo se o outro concordar comigo. Não. Quem você é e o que você quer é 100% responsabilidade sua. O segundo critério, saber o que é prioridade. E aí eu trago três conceitos, eles são chamados de tríade do tempo, onde tem o conceito do que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Este é um tema também bem amplo, e eu não, né, não vou entrar muito em detalhes com você, mas o que eu quero trazer de importante ele é chamado de tríade do tempo. E o conceito ideal da tríade do tempo é que 70% das nossas atividades sejam focadas no que é importante, 20% no que é urgente e 10% no que é circunstancial. O que é importante? É o que você faz e tem importância para a sua vida. O que é urgente? Tarefas que devem ser feitas imediatamente. E o circunstancial são tarefas desnecessárias. É um gasto de tempo inútil. Para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, deixe sugestão, podem procurar aí na internet, é de fácil acesso. Tríade do tempo, tem testes com referência da programação neurolinguística, aonde você faz esse teste e identifica qual desses três conceitos está maior na sua vida e o que você pode fazer para gerenciar um plano de ação para que você tenha o ideal da tríade, que é o importante com 70%, o urgente em 20% e o circunstancial em 10%. Né? Então, está aí uma sugestão para quem quiser aprofundar no assunto, porque isso também é de extrema importância para você ter foco na sua carreira, aonde você quer chegar, você conseguir fazer com que essa tríade fique no formato ideal. E terceiro e por último, é você saber o que é a matriz. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar. Também referente à tríade do tempo, vocês podem fazer também um exercício, ele é chamado de matriz dos quadrantes ou matriz de Eisenhower. Também é um conteúdo também de fácil acesso, está livre também aí na internet. Nesse quadrante, você vai definir o que é importante e não importante, com urgente ou não urgente. Você faz uma escala de todas as suas atividades, da sua rotina dentro desse quadrante, para você se concentrar e começar a traçar o plano de ação para desenvolver aonde que você vai se concentrar a sua energia e o seu foco para conseguir seu objetivo mais assertivamente. E o terceiro ponto que tem sobre a gestão do tempo é: você realmente sabe o que é importante na sua vida? Se não priorizarmos aquilo que é saudável, importante e vital na nossa agenda, não iremos realizar mudanças.
e isso acaba virando uma enorme bola de fogo, uma enorme bola de neve, na verdade, né? Também o mesmo conceito, porque se torna aquela a mesma referência que eu fiz antes, a sensação de que você fica andando em círculo e você não consegue avançar e nem progredir nas suas atividades. E pegando essa relação, quando você consegue reconhecer e entender o que é importante na sua vida, a gente entra num outro quesito sobre a questão se você sabe quais as armadilhas que você pode acabar entrando sem perceber se não fizer essa gestão. E uma dessas armadilhas é a armadilha de não saber delegar. A gente precisa explorar quais são as nossas fortalezas, o que a gente sabe, no que a gente é bom, e delegar ou melhorar as nossas fraquezas. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Imagine se o Neymar começa a treinar na posição de defesa. A gente sabe que o forte dele é o ataque. E aí, vocês acham, né, que se ele trocasse de posição, ele seria um dos melhores do mundo? Claro que não. Então, fica mais fácil terceirizar essa posição de defesa e colocar toda a energia e foco para fazer gol. E isso é o que acontece com as pessoas bem-sucedidas. Elas têm diversas características positivas, inclusive uma delas é saber delegar as suas fraquezas. Muitas vezes é mais produtivo, seguro e rentável a gente terceirizar ou delegar uma função que seja nossa fraqueza. E é isso que as pessoas com inteligência emocional elevada fazem. Já vi várias pessoas aí não permitirem outras pessoas melhores do que ela fazerem essa ação, né, tão valiosa, de fazer o que você não dá conta, pelo simples motivo de não receber um reconhecimento. E aí é que cai a armadilha. E aí que é um veneno para a inteligência emocional, porque a necessidade de ser elogiado a todo momento, de querer um reconhecimento o tempo todo, isso cai nessa armadilha de você não conseguir delegar. Pessoas com um alto índice de inteligência emocional, ela reconhece a sua fraqueza e ela permite que pessoas melhores do que ela façam essa ação e ainda aplaudem essas pessoas. E como que a gente pode melhorar as nossas fraquezas? O começo é delegue. O que não é o seu ponto forte, o que você não dá conta, delegue. E para a gente concluir, chegando no final, eu quero trazer para vocês sobre toda essa parte de emoção. Como que a gente pode transmitir a nossa emoção de uma maneira adequada? Como empreendedores, vivemos em constante contato com outras pessoas, muitas delas decisivas para o sucesso do nosso negócio. Por isso, quanto maior for a nossa capacidade de transmitir as nossas emoções de forma adequada, melhor será essa relação. Então, além desse comportamento interpessoal, trabalhar a nossa inteligência emocional significa aumentar a nossa capacidade produtiva, ou seja, conseguiremos fazer mais em menos tempo. Uma situação ideal para quem está desenvolvendo um novo negócio. E aí, a gente chegando no final, parabenizar você que chegou até aqui, porque pessoas com baixa inteligência emocional acreditam que já sabem o suficiente e elas param no meio do caminho, elas não chegam até o final. E como reflexão, quero deixar para vocês algumas perguntas para vocês pensarem no assunto. Qual nota que você dá para a sua atual inteligência emocional? E qual nota você deseja ter? Como que as pessoas irão lhe ver e o que elas falarão sobre você? E, diante disso tudo, como que você se sentirá com essas questões? Com o que as pessoas, né, pensam sobre você? Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que consigam fazer essa relação, o quão importante é essa competência, essa habilidade social, que é a inteligência emocional, neste conceito de empreendedor, de negócio, na vida profissional. Estou à disposição, se quiserem, né, mais informações sobre, tirar dúvidas, podem fazer contato comigo. Obrigada, até mais.